Boa tarde, me chamo Gilane e estou aqui para fazer mais uma das entrevistas. Eu me chamo Tailane e vou participar da entrevista como entrevistadora. Qual que é o seu nome? Eu me chamo Auri, sou educadora há mais de 20 anos e vou responder conforme vocês forem me perguntando. O que levou você a ser educadora e professora? Olha, é uma história longa e muito bonita que eu me orgulho muito. Eu sou neta e filha de professora. Então eu costumo brincar que eu cresci professora na barriga da minha mãe, claro, né? Porque ela deu aula há muitos anos e eu tenho 9 irmãos e ela alfabetizou todos os filhos porque a escolinha era uma escola rural na fazenda dos meus pais. Então é uma história, como eu falei, muito bonita e eu acho que eu já nasci no ambiente escolar. É claro que isso não bastou, né, para me tornar professora. Depois eu fui estudar, claro, fazer tudo que tinha que ser feito, mas acho que o amor pela educação nasceu ali. Naquela época minha mãe, aquele método totalmente tradicional de pegar a mão da criança para ensinar a escrever, né? E aquilo fez com que nascesse em mim esse amor pela educação, o afeto pelas crianças. E quando eu cresci, não foi de imediato que eu me tornei professora. Eu, ao contrário do que algumas pessoas fazem, que vão para a faculdade desde cedo e se formam para depois construir família e ter as coisas, eu cresci, me casei, quando meu filho já estava com 2 aninhos, foi que eu decidi fazer a faculdade de pedagogia, né? Mas eu sempre auxiliava, né? Já trabalhei em escolas particulares, mas a pedagogia mesmo eu fiz quando o meu filho estava com 2 aninhos. Hoje ele tem 15, então eu falo que eu sou educadora há mais de 20 anos por isso, porque juntando tudo, né? Mas veio disso, vem do amor que eu cresci, né, pela educação e pela vocação que também eu tenho. Então é algo que me completa, a minha profissão me completa. Você tem um livro. Você começou a ter a ideia de escrever, a vontade de escrever quando? O que desencadeou isso? Então, desde pequena, desde adolescente, que eu gostava de escrever poesias. Eu sempre gostei de escrever poesias. E eu lembro que na 8ª série, a turma fez um livro de poesias. Esse livro foi para a biblioteca da escola. Inclusive eu não tenho mais acesso. Quem sabe esse podcast consegue alcançar algum daqueles autores, né, para eu resgatar esse livro. E depois esse sonho de escrever ficou adormecido, como muitos dos nossos sonhos, né? Eles ficam adormecidos em algum lugar e depois com o tempo eles se renovam. O livro nasceu agora há pouco tempo, foi publicado em 2023, novembro de 2023, então ele é um recém-nascido, eu falo. E eu sou coautora, eu não sou a autora principal do livro. É um grupo de autores do Brasil inteiro que foram convidados para escrever esse livro. Então eu tenho um capítulo no livro que fala sobre os valores pessoais, e neste meu capítulo eu relato um pouco da minha história, da vivência dos meus pais, que é uma história muito bonita, falo um pouco da questão da minha profissão. Então o livro tem 32 capítulos que são doses diárias, eu falo de conhecimento mesmo, mas veio bem depois a escrita do livro, né, para ser publicado em si. E é um sonho que estava lá, como eu falei, renasceu e virou realidade. Inclusive eu trouxe para que vocês possam conhecer um pouquinho. Ao final eu vou dedicar esse livro para alguém, tá? Ele vai ficar na escola, na biblioteca da escola, para fazer parte da acervo de vocês. Qual que foi a sensação na hora da publicação do livro? Foi, olha, inarrável, porque é algo que a escrita, ela eterniza, né? As palavras escritas, elas se eternizam. Esse livro, ele vai durar por muitos e muitos anos, até porque ele foi escrito por vários autores, então ele está espalhado pelo Brasil inteiro, porque só eu vendi muitas unidades e continuo vendendo, e todos os outros 31 autores que também vendem o livro, então quantas pessoas esse livro já alcançou? O momento foi, como eu falei, não dá para explicar. O lançamento foi na editora lá em São Paulo, a editora Chave Mestra, que foi a editora que me convidou. E na hora, no dia, né, eles faziam um evento com um coquetel e eu tinha uma quantidade de pessoas para poder levar. Então eu levei o meu esposo e o meu filho, que é a minha família, né, aqui, a minha família inteira ainda mora em Minas, então eu tive a possibilidade de levar eles dois. E quando eu vi os dois ali assistindo né, a minha narrativa de vida ao falar do meu capítulo, foi muito emocionante. Você é especialista em temperamento e
comportamental, né? Sim. Você usou as suas técnicas para criar o seu filho, na criação do seu filho, na educação? Com certeza. Na verdade, o amor pelos temperamentos teve raiz na criação do meu próprio filho e foi através dele que eu me especializei nos temperamentos. Eu digo que é através dele porque primeiro foi aplicado nele e em mim, na minha família, para depois ser aplicado em outras pessoas. Quando eu descobri que os temperamentos, eles transformam a nossa vida, aí eu entendi que não dava para ficar só em casa, né? Eu precisava expandir esse conhecimento. Aí foi quando eu levei para a internet, porque eu tenho um perfil que alcança muita gente, então eu resolvi levar isso para outras pessoas. É um assunto muito bonito, né? É algo que todos nós deveríamos conhecer, pelo menos o básico, porque o temperamento todos nós temos, não dá para fugir, não dá para dizer que não tem, não dá para ignorá-lo. Só que como muitas pessoas de fato não sabem da existência dele, então não lapidam, não conhecem, não buscam tratar o temperamento da forma que ele possa ser potencializado com as coisas boas que ele tem, porque todos nós nascemos com o temperamento. E aí quando a gente descobre que ele é parte nossa, integrante do nosso ser, da nossa alma, foi dado por Deus a nossa criação, então quando a gente entende isso, você passa a ser uma pessoa muito melhor, porque vocês entendem que o autoconhecimento, quanto mais a gente tem, mais a gente, claro, se conhece e consegue ajudar outras pessoas, e à medida que nós ajudamos outras pessoas, nós também somos ajudados, porque o conhecimento ele é uma troca, né? O tempo inteiro você está trocando, aprendendo com alguém ou ensinando algo. Então, ao ensinar os temperamentos, eu pude aprender muitas coisas também, porque eu tenho alunos em Portugal, nos Estados Unidos, agora eu estou com uma menina na França que faz a consultoria. Oi? Você já viajou para fora? Ainda não. O passaporte está prontinho para poder viajar, mas ainda não fui. Mas eu pretendo. Então, eu vou através dessas consultorias, né? Desses contatos que a gente tem. Então, alcança muita gente. E eu aprendo muito com essas pessoas. E o mais legal é quando você vê o resultado, de fato, na vida dessas pessoas. De uma família, de um casal que aprendeu qual é o temperamento um do outro para se relacionar melhor. De uma mãe que entende o temperamento do filho para se relacionar melhor com ele. Então, a sua pergunta foi essa. Se eu apliquei na vida do meu filho? Sim. O Caio me apresentava os temperamentos através dele. Ele estudava numa escola que falava um pouco sobre isso, né? Só que infelizmente me foi apresentado de maneira, eu não digo errada, mas não foi claro para mim o que era temperamento naquele momento. Então só me foi dito, o seu filho tem o temperamento fleumático e por isso ele é assim, assim e assim, e só. Não me disse todo o lado positivo que ele tinha, o que o temperamento dele tinha de positivo, não me foi falado naquele momento. E aquilo eu como mãe fiquei muito sentida, muito chateada e fui conhecer o que era temperamento e por que ele tinha aquele temperamento e como poderia ajudá-lo. Então eu busquei conhecer os temperamentos para aplicar primeiro na vida dele, constatei que de fato ele era o temperamento fleumático, por isso que ele é um menino mais retraído, né? Ele é muito organizado nas coisas que ele faz. Porém, por ele ser o temperamento fleumático, vocês devem ter visto um pouquinho sobre, eu sei que teria que ser outro podcast para falar sobre temperamentos, mas são características que ele tem que, se trabalhadas, são maravilhosas, como todos os outros temperamentos, né? Então, por ele ser mais retraído, ele faz poucos amigos, mas são os melhores amigos, entende? Porque eles são seletivos nas coisas, Então, o Caio é de fato fleumático, mas ele tem muita coisa boa que não me foi apresentado. E quando eu descobri isso, fiquei maravilhada com os temperamentos, como eu falei. Comecei a usar na minha vida, que eu sou uma sanguínea, que eu não tinha foco. Inclusive, a demora do livro foi por conta disso, porque eu tenho a vontade, eu tenho sonho, mas eu não tinha foco. Aí quando eu percebi que eu precisava focar no que eu queria para de fato isso virar uma realidade, e isso é característica do meu temperamento sanguíneo, eu consegui aplicar e fazer com que o sonho do livro se tornasse real. Então, se serviu para mim, serviu para o meu filho, serve para qualquer outra pessoa. Você acha que futuramente ele possa seguir o mesmo caminho que você, tipo, sendo uma escritora ou um professor? Eu não acredito. Eu acho que assim, nós criamos os nossos filhos para que eles possam ter, né, o melhor caminho possível. É claro que eu sou um exemplo, né? Eu faço de tudo para ser o melhor exemplo na vida dele, assim como o pai. Porém, a escolha que ele fizer pode não ter nada a ver com as minhas escolhas, e está tudo bem, desde que sejam escolhas com princípios, com valores bem formados,
né? É muito lindo a minha relação com o meu filho. Ele tem 15 anos, é um adolescente, e a nossa relação é muito bonita porque foi construída muito bonita. Então a gente conversa sobre tudo e eu fico muito feliz quando ele fala do orgulho de mim. E ele verbaliza mesmo isso, sabe? Que ele tem orgulho da pessoa que eu sou, da minha história, de onde a gente chegou. Então, se ele vir a virar um escritor ou alguma coisa, né? Eu vou ficar super feliz. Mas ele sendo um bom cidadão, honesto, com valores e princípios bem formados, eu já vou estar realizada como mãe. Quais são os tipos de temperamentos que existem? Então, são 4. Os temperamentos são 4 e não mais do que isso. Tem várias teorias que falam, são 6, são 10. Algumas pessoas fazem relação com signo, não tem nada a ver, tá? Então, são 4 tipos. O sanguíneo e o colérico, que são do eixo quente, melancólico e fleumático, que são do eixo frio. Esses 4 temperamentos estão totalmente relacionados aos 4 elementos da natureza, que vocês que estão aí com a memória bem fresca, né? Na escola vocês sabem quais são, que é o fogo, água, terra e ar. Então o temperamento é totalmente relacionado a esses 4 elementos. E existem teorias muito bonitas e de fácil entendimento e compreensão sobre isso. Aí muitas pessoas falam que tem pouco ainda conhecimento, né? Eu sou colérico melancólico, ou eu sou sanguíneo fleumático. Não, você tem um temperamento único. Você pode ter um aporte de outro. Por exemplo, você é do temperamento melancólico, você casa com um sanguíneo. Então você aprende a lidar, né, com as vivências com essa pessoa e acaba tendo um pouco daquilo que ele tem, mas isso não faz com que o seu temperamento mude. Você continua sendo sanguíneo e ele continua sendo melancólico. E essas combinações, a partir do momento que eles se conhecem, é que potencializam qualquer tipo de relacionamento. Isso pode, tipo, eu sou sanguíneo e outra pessoa é sanguínea. Tipo, a gente tem um filho, nascer sanguíneo? Não tem a ver com hereditário, com genética, não tem a ver. Pode acontecer, mas não tem comprovação para isso, sabe? Em relação ao livro, qual foi a parte mais difícil de escrever de Enriqueça a Mente? Escrever. Porque eu, por ser o temperamento sanguíneo, novamente falando, o meu pensamento ele é mais rápido do que a minha ação. Então eu penso demais, eu penso muito rápido, eu tenho que fazer um treino, por exemplo, para falar aqui no microfone. Porque senão eu falo muito rápido e vocês não conseguem entender o que eu estou falando. E eu era assim. Eu quero expressar tudo que eu estou pensando de uma vez. E aí eu atropelo a minha palavra, o que não dá para ser, né? Então, quando eu entendi que era o momento de escrever o livro e aceitei o convite, eu comecei a escrever muito. Só que tem um limite de letras, né? Um limite de caracteres, um limite de palavras para compor o capítulo. Porque imagina que são 32 capítulos dentro de um livro. E aí eu fiquei frustrada, porque não cabia, eu tinha que apagar, eu tinha que reescrever, eu tinha que tirar a ideia que eu já tinha montado, mas não tinha jeito, eu tinha que seguir aquela regra. Então a parte mais difícil foi unir o que eu já tinha, né, escrito dentro de um capítulo pequeno, vamos dizer. Mas foi bom, porque hoje eu tenho conteúdo para mais um livro e eu pretendo lançar esse próximo livro dos próprios temperamentos, sabe? É algo que já está no meu coração, já era para ter feito, mas é aquilo que a gente falou, né? A vida vai tomando outros rumos, outras coisas, eu mudei de cargo, enfim, mas esse sonho prevalece e quem sabe em breve eu volto para poder mostrar esse livro para vocês. O livro que você tem em mente, você vai ser a única escritora? Sim, eu quero ser autora só, né? Autora única desse livro. Em relação à sua história, qual parte que você, da sua percepção, qual parte da sua história te fez chegar até onde você está hoje? Olha, eu fui criada numa família com princípios muito, muito bons, muito fortes. Eu sou de família mineira. A minha mãe professora, meu pai trabalhando na fazenda junto com os meus irmãos. Construímos um patrimônio, não de riqueza, mas de valores mesmo, que eu sempre volto a falar. E quando eu saí lá da fazenda em Minas Gerais, da zona rural, e que eu vim para a cidade, eu tinha bagagem para dar conta disso, né? Porque eu falo que os nossos pais, hoje eu entendo isso da seguinte maneira: os nossos filhos têm uma mochila simbólica, que todos os dias nós colocamos algo nessa mochila. E um dia eles vão embora de casa com essa mochila nas costas.
E essa mochila vai ser aberta em algum lugar. A gente não sabe onde eles vão parar. E o que vai ter ali dentro é o que vai direcionar esse filho longe dos pais. Então eu acredito muito, piamente nisso, que dentro daquela mochila simbólica que eu trouxe tinha tudo que eu precisava para ser, né, quem eu sou hoje, para me transformar. E a gente vive em evolução o tempo todo. Mas a sua pergunta é muito interessante, porque a parte da minha história que eu tenho muito orgulho é a construção da minha família. Porque a gente pode ter tudo, ter um trabalho bom, ter um carro do ano, ter um guarda-roupa cheio de roupas novas, mas nada se compara ao voltar para casa no final do dia e terem quem dar um beijo e contar como foi o dia, né? Isso não tem preço. Você acha que sua família foi a base para você conseguir escrever o livro? Não tenho dúvida. A minha família é primordial, né, de pai, mãe e irmãos, e depois a minha família que eu construí. Eu tenho uma parte da minha história no meu casamento que eu conto para vocês em outro momento, porque como eu falei, né, são coisas que vão acontecendo. Nós não vamos entrar em detalhe, eu acredito que nem dê tempo, mas eu tive um divórcio durante o meu casamento. Eu tenho 22 anos de casada e nesses 22 anos teve um divórcio que durou 7 anos. E nós reconstruímos nosso casamento há quase 3, e a minha vida foi como a história de Jó, que vocês devem conhecer. Deus restituiu tudo muitas vezes mais. Então, se eu tivesse parado naquele momento em que tudo parecia muito ruim, muito triste, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, o autoconhecimento serve para tudo isso, para nos direcionar onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Então, a minha família, hoje reconstruída, muito mais forte, muito mais potente, continua, claro, sendo a minha base, mas muito mais forte, muito mais significante. Qual foi a reação dos seus parentes em relação ao livro? Meus irmãos choravam, porque eles não puderam vir, né, no lançamento, como eu falei, mas eu fui o lançamento foi em novembro e em dezembro eu fui para Minas. Eu vou todos os anos visitar minha família. E eu levei um livro para cada um, autografei e entreguei em mãos, né, para cada um. Então foi um momento muito lindo, que eles puderam ler o capítulo e quando, né, quem lê o capítulo vai remeter à história dos meus pais. Então, para a gente que teve essa vivência e sabe dos valores, né, dos nossos pais, então para eles foi bem emocionante. Eu tenho fotos lá no meu Instagram que marcaram esse momento, foi bem legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a sensação de dar o seu primeiro autógrafo? É estranho, sei lá. Vocês querem saber para quem foi o primeiro autógrafo? Sim. Foi pro Caio, pro meu filho. Porque não tinha como ser outra pessoa, né? Ele é minha inspiração, assim, diária. E eu tremia. De fato, é difícil segurar a caneta, porque por mais que seja algo que parece simples, não é. Você está autografando as suas próprias palavras para eternizar na vida de muita gente. Uma explosão de sentimentos. Uma explosão de sentimentos. Foi muito bonito. E é um momento muito bonito, né? Eles fazem, a própria editora oferece um ambiente muito bonito, então é marcante demais. Um conselho que você daria para ou você mais jovem ou alunos que nem nós, para a gente conseguir seguir de uma forma não segura, mas conseguir seguir com isso refletindo na cabeça? Fortalecer os valores que vocês têm, que vocês recebem das famílias de vocês, ouvir, prestar atenção no que está sendo ensinado, né? Porque vocês têm muitas oportunidades e a gente sabe que hoje em dia é tudo muito rápido, as coisas passam rápido demais, a tela do celular, num clique, num toque, vocês alcançam muita coisa, mas o que vocês estão retendo? Então é preciso filtrar o que vocês escutam, o que vocês falam, o que vocês veem, porque nós temos uma mente que tem que ser protegida, tem que ser cuidada. Essa semana eu via uma entrevista de um psiquiatra, que eu gosto muito, inclusive, falando sobre uma música que está em alta aí, né? É uma melodia que é muito feia, que corrompe de fato alguns valores, que ela fala, nem no Tigrinho eu perdi tanta coisa. Alguém sabe para me ajudar a lembrar dessa música? Vocês sabem como eu acho que eu sei, eu não lembro. Eu não lembro o nome da música, calma. Eu não lembro. Eu realmente não lembro o nome da música. Nem Tigrinho. Eu me apaixonei pela menina do Job, era só rala, alguma coisa, e não era lá. Então, imaginem vocês
lá no quarto de vocês ou em qualquer outro lugar com essa música no máximo volume ouvindo. Tigrinhos, vocês sabem que é um jogo, né? Não vamos entrar nesse detalhe porque destruiu já muitas famílias. Tem pessoas vendendo a comida do filho para poder jogar no Tigrinho. A menina do Job, vocês sabem que representa o quê? A prostituição, a garota de programa. Então é só um pequeno trechinho que eu escutei e já fiquei pensando, meu Deus, e isso tá aí, tá o tempo todo. Então, escolhas. E essas melodias eles fazem justamente para penetrar na mente dos adolescentes, né? E quando você vê, você está cantando, e se você não trabalha somente para isso, daqui a pouco você está, né, naquele ambiente totalmente corrompido. Então, meu conselho é: filtre o que vocês escutam, o que vocês... É o conselho que eu dou para o meu filho: cuidado com o que você vê, com o que você fala e com o que você escuta. É bom, serviu para você, você guarda, você retém e você aplica na sua vida. Não é bom, você não passa adiante. Você tem uma dica para as pessoas que pretendem começar a escrever um livro? Com certeza, não tem jeito, é treino, é escrever. As palavras, elas estão em nós o tempo inteiro. A gente se comunica, né? A gente conversa, o tempo inteiro. É parar e organizar a ideia e pôr no papel. Um livro não sai da noite para o dia, muito menos um capítulo, enfim. Você escreve aos poucos e a palavra ela precisa ser adormecida. Às vezes o que você escreve hoje, amanhã não te serve mais. Se vocês pegarem uma redação que vocês escreveram na semana passada, hoje vocês dariam talvez outro título, né? Outro começo, meio e fim, porque as palavras elas mudam e melhoram, elas se refinam. Então comecem a escrever rascunhos. Inclusive, eu sempre gosto de escrever ao final do dia qualquer coisa. Não precisa ser um diário, ninguém tem nem tempo para isso, né? Escreva o que mais te marcou naquele dia, uma frase, algo que você ouviu. Quando você perceber, você já tem um acervo de coisas escritas e dali você pode tirar um livro. Você tem algum hobby que você faz todo dia que você gosta, assim? Tipo, eu faço um exercício, eu faço algum esporte mesmo? Não. Eu não sou ligada ao esporte, né? Eu já tentei academia por várias vezes e volto a dizer também está relacionado ao meu temperamento, porque eu não consigo, não é que eu não consigo, todos nós conseguimos. A rotina para mim, ela é cansativa, sabe? A rotina do exercício físico, por exemplo. Então eu não me acostumei com um horário, já tentei em vários horários, de manhã, à noite, e por conta de ter um trabalho também, né, que vocês convivem na escola, você sabe que o trabalho de um professor, de um gestor, é muito puxado. Então, precisa conciliar muito bem. Fora isso, a gente não tem um horário que a gente consiga entrar e sair da escola naquele mesmo horário todos os dias. Os imprevistos acontecem, a escola é viva. Então, eu não consegui ter um horário fixo em academia. Então, não tenho nenhum esporte. Mas o que eu gosto muito, que eu não abro mão, que eu não negocio todos os dias é a oração. Seja sozinha ou seja em família, tem que ter um momento de oração. Em relação aos capítulos do livro, no geral, qual capítulo você acha mais bonito ou que se destaca entre os outros? Bom, se fosse para falar, ia falar do meu, né? Porque para mim ele é de fato muito bonito. Só que o livro ele foi escrito por pessoas com histórias muito bonitas, e alguns deles trazem relatos de vida. Então, eu não vou dar spoiler porque eu queria que vocês depois lessem o livro, mas tem uma moça que ela conta sobre a própria vida, como ela fez para superar uma tragédia na vida, algo que a deixou muito desolada, né? E ela superou de alguma maneira e ela traz isso para o livro. Então, é um exemplo de superação muito lindo. Então, além do meu, esse capítulo me chama muita atenção porque ela conta o que ela fez para superar o próprio problema e traz isso para a vida das outras pessoas, ensinando, dando dicas. É bem lindo esse capítulo dela. No livro, qual foi a frase que mais te impactou? A frase? Frase. O título. O título do livro é lindo. Enriqueça a mente. Por quê? A nossa mente precisa ser cuidada. Mente sã, corpo são, né? Os nossos maiores problemas estão onde? Na mente. E aí? Infelizmente teve problemas técnicos, o celular parou de gravar, mas a gente já retornou. A gente pede desculpas e a gente continua com a Áurea.
Retomando a pergunta, qual que foi a frase que mais te impactou no livro? Então, eu havia respondido que foi o título do livro. O título do livro já é impactante, enriquece a mente. E nós estávamos falando sobre os nossos maiores problemas, né? E as maiores soluções estão na mente. E aí tem uma história que eu vou contar rapidinho, não sei se vocês conhecem, mas é bem interessante, porque fala sobre um caipira. Esse caipira tinha um cavalo e todos os dias ele levava o cavalo de um lado para o outro, né? Levava para o celeiro e para passar de um lugar para o outro tinha uma madeira que o cavalo precisava passar por baixo, né? Para chegar na outra parte do celeiro. Só que essa madeira era mais baixa do que a altura do cavalo, então ele tinha um trabalho para conseguir fazer o cavalo abaixar para passar por ali. Ele teve um dia uma ideia de pegar uma serra, algo do tipo, e cortar na madeira a forma, né, da cabeça do cavalo, para que o cavalo passasse sem maiores problemas. O outro amigo, vendo o que ele estava indo fazer, perguntou para ele: que diabos você está indo fazer? Cortar a madeira? Não seria mais fácil você cavar o chão, né? E um palmo de terra abaixo você resolve o problema. Aí ele respondeu sem pensar: o problema não está nas pernas, mas na cabeça. Então, de fato, nossos maiores problemas estão na nossa mente. É a mente que precisa ser cuidada, é a mente que precisa ser trabalhada. Então, enriquecer a mente com o quê? Como nós conversávamos, né? O que eu quero trazer para minha vida? O que eu quero, de que forma eu quero potencializar as minhas vivências, onde eu estou, com quem eu convivo, de maneira negativa ou de maneira positiva, né? A criança, ela precisa de validação de um adulto ou de uma figura de adulto o tempo inteiro. Nós, adultos, já sabemos como nos validar, né? E de que forma nós queremos ser validados por nós mesmos, positivamente ou negativamente. Então, quanto mais eu cuido da minha mente, desse território que precisa ser saudável, mais bons frutos eu vou colher em todos os aspectos da minha vida, em todos os aspectos. Então, o título do livro já é muito rico. Você acha que o cansaço mental pode alterar muito no cotidiano? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A pessoa cansada, ela não produz da forma que ela poderia produzir, né? E quando a gente fala de cansaço mental, é algo muito sério, porque ele desencadeia várias outras coisas. É claro que eu não sou nem especialista para falar disso, mas a gente que é professora, a gente que convive na realidade escolar, né, de muita agitação, lidando com vários aspectos, vários arranjos familiares, várias crianças de vários contextos da sociedade. Se nós não tomarmos cuidado com esse cansaço, é o que acontece com alguns professores, né? Essa carga muito pesada que faz com que ele desista dos seus objetivos, da sua profissão, que fique fora do chão escolar. Então, é preciso ficar atento aos sinais. Por que eu estou cansado? De onde vem esse cansaço? E buscar ajuda o quanto antes. Psiquiatra, psicólogo já foi tabu por muito tempo, você sabe. Antigamente procurava psiquiatra quem era maluco, louco, né? Hoje em dia é um luxo você ter um psicólogo que você possa fazer uma terapia e um psiquiatra nos casos de que necessita de remédio, né? Porque não é esperar chegar a esse ponto, é prevenir. E a gente sabe que existem várias outras maneiras, como você falou, o esporte é um viés maravilhoso para fugir desse cansaço mental, né? A oração, cada um tem que encontrar o seu caminho, a melhor maneira de fugir desse cansaço, para que ele não potencialize a ponto de fazer a pessoa desistir das suas atividades diárias, que é o mínimo, né? Você acha que uma rotina programada pode evitar esse cansaço mental? Com certeza, com certeza. A rotina, quando eu falo da minha dificuldade de seguir a rotina, eu disse, é bom deixar isso bem claro, na academia ou em algum esporte. Isso eu tenho dificuldade, mas a outra rotina não. A rotina, ela nos orienta dentro da nossa realidade. Eu preciso saber o que eu vou fazer hoje. Eu vou ter controle de tudo isso? Não. Eu não vou ter controle, eu não consigo, né, escrever e chegar ao fim do dia, tudo foi realizado dentro dos conformes da forma que eu esperei, foi tudo perfeito. Não é possível. Mas eu preciso tomar o meu café da manhã sabendo o que eu vou fazer depois desse café, o que eu vou fazer quando eu chegar no trabalho, qual é
a minha demanda de lá, eu vou voltar para minha casa, o que eu vou fazer quando eu voltar? Eu preciso ter isso organizado na minha mente. Se eu vou dar conta ou se vai ser possível, já é outra questão, mas eu preciso dessa rotina estabelecida como básico da vida diária. Então a rotina é muito interessante e necessária na vida de qualquer pessoa, desde criança até qualquer idade da vida. Você é cristã, né? Sim. Como você tem, não é clientes, é pacientes. Sim. Quando esses pacientes são de outra religião, como você lida com isso? A questão da religião, ela não tem que ser muito respeitosa no debate, né? Cada um segue a sua maneira, são escolhas que outras pessoas fazem. Então, quando a pessoa procura pela minha consultoria sobre os temperamentos, ela provavelmente já acompanhou no meu perfil alguma coisa, já sabe do que eu falo, porque no meu perfil eu também falo da questão da fé, como vocês estão falando, não é só de temperamentos, não é só de vida profissional. Então, a pessoa já vem sabendo mais ou menos no que eu acredito, né? E se ela está me procurando para a questão dos temperamentos, eu não posso, não consigo, não devo e não falo de temperamento sem falar da criação dele, de onde ele veio, porque ele não nasceu do nada, então eu acredito que eu fui formada por Deus, a imagem e semelhança dele, e eu vim com esse temperamento. Então eu falo disso de forma muito respeitosa e a pessoa compreende também de forma respeitosa. Então eu nunca tive problema nenhum em relação à religião e à consultoria em si, porque tudo acontece de forma muito tranquila. Como você fez para se organizar e não ficar tão cansada com a sua rotina de mãe, professor, escritora? Precisamos falar novamente da rotina, né? Criando uma rotina, porque o cansaço não vem de fazer muitas coisas, ele vem de fazer várias coisas desordenadas, fazer por fazer. Eu estava dizendo que se você sabe para onde você está indo, você não conhece o caminho, você não tem controle daquele caminho, mas você tem o que te motiva a chegar lá, e isso está organizado na sua cabeça como uma rotina. Se você não tem isso, o cansaço vem, né? E a questão de me organizar para fazer várias coisas e não ter esse tipo de cansaço, não foi sempre assim. Eu já fui essa pessoa desorganizada que começava várias coisas e não concluía nenhuma delas, e isso me frustrava muito, porque eu sabia que eu era capaz de concluir, não concluía, e essa frustração faz com que nós desistimos de muitas outras coisas, porque se eu não conseguir essa, eu também não vou conseguir a outra, então eu desisto até de começar. Então, essa minha reorganização reestruturou a minha vida para que eu desse conta de fazer tudo que eu faço, né, como muita gente faz, claro, brilhantemente, sem sentir essa exaustão e saber separar os momentos. Os momentos do meu trabalho na escola é meu trabalho na escola. Os momentos de lazer com a minha família é com a minha família. O momento de sentar para escrever ou para ler é o meu momento. Então, é essa organização que dá sentido ao que a gente faz e não traz esse cansaço que não é para ter, de fato. Você construiu uma carreira muito grande como professora, como escritora, mas há uma outra área que você gostaria de seguir? Sim. Eu gosto de pessoas, né? Eu lido com pessoas, gosto de ouvir pessoas, gosto de aprender com pessoas. Então, se eu não fosse professora, eu seria psicóloga. Inclusive, algumas pessoas confundem, não leem lá na bio, né, do Instagram sobre mim e vem muita pergunta assim na caixinha de perguntas, se eu sou terapeuta, se eu sou psicóloga, porque as pessoas procuram, né? E aí eu preciso toda vez explicar que não sou formada em terapia, não sou como terapeuta, eu não sou formada como psicóloga, eu sou formada como professora e abri na minha vida esse viés de autoconhecimento dentro dos temperamentos para ajudar as pessoas neste sentido. O que é claro que acaba sendo, né, vem no pacote. Não tem como você falar do temperamento sem falar da sua vida. Então as pessoas acabam se abrindo bastante, falando dos seus relatos, as suas vivências, os seus problemas, mas não é terapia. Mas eu seria psicóloga. Futuramente você pretende prestar algum curso ou faculdade para ser psicóloga ou não? Não pretendo. Eu todo dia eu quero me aperfeiçoar no que eu já faço, sabe? Me socializei nos temperamentos, os 4 temperamentos humanos, e pretendo levar isso adiante de forma cada vez mais refinada, mais simples, para que as pessoas consigam entender e aprender
descobrir pelo menos o seu próprio temperamento, porque se não descobre pelo menos o seu, né, já ajuda muito na sociedade como um todo. Então eu quero seguir essa linha, esse caminho, mas fazer uma faculdade não, eu faria lá atrás talvez se eu não tivesse feito pedagogia, mas hoje não. Como você disse, lá atrás você faria psicologia. Você se especificaria em qual área? Pessoas mesmo, cuidar de... Eu gosto muito de pessoas, como eu falei, e crianças. Então, talvez eu seria uma psicóloga de educação infantil. Psicóloga infantil, não de educação infantil, corta essa parte, hein? Psicóloga infantil, para cuidar de crianças. Mas eu não tenho isso claro, sabe assim? Talvez. Mas como eu não fiz e hoje já não pretendo mais fazer, então... Mas é porque, acho que por lidar muito com criança, eu tenho esse pensamento. Agora eu vou começar com uma pergunta não tão formal. Tá. Um lugar do mundo que você sonha em conhecer? Jerusalém. Jerusalém? Eu quero caminhar por aquelas terras e é um sonho que eu ainda vou realizar. Porque se nós sonhamos, é porque isso de alguma maneira... Para? Não, pode continuar. O sonho, se ele cabe no coração, se ele cabe na gente, ele vai caber na realidade, né? É importante saber até o que a gente sonha. O sonho precisa caber na nossa realidade. Então, dentro da realidade que eu estou inserida hoje, eu estou me organizando para realizar este sonho. Mas se vir outros e se eu tiver a oportunidade de realizar outros, antes ou depois, tudo bem. Mas Jerusalém é onde eu quero muito ir, quero caminhar por lá e ter essa experiência. Entende? Como ela comentou sobre viajar para outros lugares, você fala outras línguas além do português? Não, eu me comunico razoavelmente com o inglês porque o meu filho, ele tem um inglês muito bom. Vocês conhecem o TOEFL, que é um exame que faz da proficiência do inglês. Ele tem nota máxima, ele estuda numa escola bilíngue, que ele tem o inglês e português. Então ele é muito bom no inglês. Então, quando a gente pretende ir para os Estados Unidos nas próximas férias de janeiro. Ela é bilíngue também, ela. Eu não. Que linda! Parabéns! Obrigada. E aí a gente vai usar ele, né, para traduzir pra gente tudo. Queria perguntar, se você fosse para os Estados Unidos, qual lugar que você visitaria primeiro? Qualquer um menos a Disney, porque não é meu sonho. Sério? Não. E seu filho? A opinião dele Também não. Não é o sonho. O sonho dele é as lojas de computadores, as lojas de, né, coisas que ele gosta. E eu não iria direto até a Disney. Mas eu não iria tirar uma foto, né? Já estou nos Estados Unidos, então vou fazer uma foto na Disney. Mas não é um lugar que eu iria. Eu tenho vontade de ir por ser um país, né, muito grande, muito falado, que é uma referência, inclusive, pra gente que por conta do inglês, mas não é um sonho. A gente vai porque o meu filho, ele quer, né, ele gosta, e a gente pretende ir junto, mas não é um sonho meu de ir à Disney. Você tem animal de estimação? Temos, por conta do Caio, que se fosse só pra gente ter escolhido, nós não teríamos. Apesar de eu ter crescido entre bichos, né, porque na fazenda tinha não sei quantos cachorros, não sei quantos cavalos, só que é uma realidade diferente. Aqui a gente mora... Na fazenda fica pra fora, né? Na fazenda fica pra fora, aqui fica dentro de casa. Não tem como você ter, não tem como você ter mais de um. Mas o Caio sempre quis, sempre pedia, e a gente foi, né, adiando isso, mas há 2 anos não teve jeito. E aí a gente tem a Luna, que é uma cachorrinha shih tzu, bem pequenininha, muito fofa, que de uma vez que entra na vida da gente não sai mais. Mas ela é assim, o xodó, ela tá sempre limpinha, sempre cheirosa, ela tem pacote no pet shop de banho, porque se tá dentro de casa tem que fazer parte da família, é integrante, claro, qualquer bichinho, né, de estimação, mas se tá dentro de casa tem que ser bem cuidado. Então ela é uma fofura e é nosso mascotezinho. Como você teve um cachorro, você pretenderia ter outro animal para fazer companhia ou não só esse? Não, porque ela já é fofoqueira, ela fica na janela do condomínio fazendo fofoca e sabendo tudo que está acontecendo. O vizinho tem um gato que se ele aparece lá fora, ela quer pular a janela para pegar o gato. Imagina se eu colocar mais um bichinho dentro de casa. Não sei se daria certo, mas não pretendo ter mais não, nem cachorro, só ela. Peraí que agora eu travei. Travou. Você... que estilo que você gosta?
Estilo de quê? Estilo de roupa, estilo de música, estilo de livro. Então, a gente, ao longo da vida, a gente vai transformando os nossos gostos, né? A gente vai tendo esse bom senso de acompanhar a nossa idade, o nosso estilo. Eu já gostei de estilo que hoje eu não gosto mais, e talvez o meu estilo hoje não agrade outras pessoas da minha mesma idade, mas eu gosto de me sentir à vontade. Por quê? A gente passa muito tempo no trabalho, a gente passa o dia inteiro. Então, se eu for com uma roupa colada, que me incomoda, que eu não consiga sentar direito, que mostra uma parte do meu corpo, que eu tenho que ficar me cuidando com isso, então me incomoda bastante. Então, eu sempre gosto de me vestir assim à vontade, com uma roupa que eu possa estar em qualquer lugar. Eu fui pro trabalho, no trabalho eu vim pra cá. Eu posso sair daqui e tomar um café com algum amigo. Eu tô vestido para isso, né? Com alguma amiga. Então, esse é meu estilo de roupa. Música é aquilo que me ajude mentalmente, não destrua a minha mente, como eu falei. Em casa não entra esse tipo de música, embora eu tenha um filho adolescente, como eu falei. Ele não é o estilo que ele gosta, então ele não escuta, né? Se ele escuta, porque as coisas estão na internet, então você liga o celular, de repente já vem aquilo, já vem um vídeo, não tem como você, às vezes acaba por um escape ouvindo, não é porque ninguém é assim, nossa, você não vai ligar, você não vai ouvir, não é isso também. Até porque é preciso conhecer um pouco da outra realidade, né, para saber de fato que ela não é a que interessa. Então, as músicas é esse tipo mesmo, mais calmo, mais tranquilo, e livro é tudo isso que é ligado ao autoconhecimento, a amadurecimento pessoal. E na escola, livros de histórias, livros infantis, assim. Você acha que o temperamento pode alterar no estilo de música ou de roupa? Pode e precisa alterar, porque o temperamento ele não é um fardo que você tá ali pro resto da vida tendo que suportá-lo, ou então, nossa, que coisa, né, ter que lidar o tempo inteiro com essas minhas más tendências. Não, o temperamento é para te apontar o caminho certo. Então, ele está totalmente ligado ao seu estilo de música, como falamos, a maneira que você veste, aos lugares que você frequenta, o que você faz na sua vida inteira está totalmente relacionado ao temperamento. Porém, se você não conhece o temperamento, você faz de qualquer jeito. Quando você conhece, você deixa de agir daquela maneira e passa a agir de acordo com o seu temperamento. E isso faz com que nós nos melhoremos a cada dia, porque a gente passa de uma pedra bruta a um diamante lapidado. É muito lindo conhecer o temperamento. O temperamento é tudo bagunçado. Você é um sanguíneo meio bagunçado mesmo. Tem jeito, viu, Alves? Tem jeito. Uma pergunta fora de contexto, mas tem alguma cultura que você se interesse? Cultura? Bom, nós vivemos inseridos na cultura o tempo inteiro, né? Por onde a gente vai, eu gosto muito dessas cidadezinhas pequenas, sabe? Só que tem, já que se perguntou, é uma curiosidade sobre cultura. Eu tenho mania, talvez pode ser considerado uma mania, não sei, de em qualquer cidadezinha que eu for, eu conhecer a igreja, sabe aquelas igrejas bem velhinhas? Sim. Que normalmente ficam no centro da cidade? Uma capela. Uma capela, que seja qualquer igrejinha, eu gosto de conhecer, entrar, ver como é construída, sabe, ver as paredes, tirar foto, registrar, claro. Então, é uma curiosidade cultural que eu tenho de conhecer em todo lugar que eu vou a igreja central da cidade. Qual é o que você mais se interessa na cultura cristã, já que você já tinha comentado que era cristã? Bom, a cultura cristã, a igreja católica em si, ela tem uma raiz muito forte na cultura, né? Em tudo. Pode-se ver, as igrejas são muito mais antigas, todo aquele jeito de serem todas parecidas. Não tem nada assim que eu fale, nossa, isso eu gosto mais ou isso eu quero mais dentro da religião ou da igreja, enfim. Eu acho bonito tudo que é construído de forma respeitosa e de forma simbólica e que isso se prolongue por longos anos sem perder essa essência da coisa, sabe? Porque aquilo que é bonito também tem que ser bom. O bom tem que ser belo, o belo tem que ser bom, senão também uma coisa não valida a outra. Então não tenho nada que eu prefira mais, mas eu acho bonito essa forma de manter essa tradição dentro da própria igreja mesmo. Você já assistiu o filme O Milagre? O Milagre já. O 1 e o 2? Não, assisti só um. Tem o 2 no YouTube, eu assisti esses dias, é muito bom. Preciso assistir o 2, então. Não conta, eu quero saber o que vai acontecer. O que você achou do filme? É uma tradução, de fato, de muita realidade, né? Traduz muita coisa que a gente fala. Porque o que são os milagres?
São pequenas coisas que acontecem no dia a dia que a gente nem se dá conta. Não é, tem gente que vive a vida inteira esperando por um grande milagre e vive, todo dia ela vive um pequeno milagre que não se dá conta. Eu acho que traduzindo bem basicamente, é isso, nossa vida já é um milagre, a gente acordar todo dia já é um milagre, né? Ter amigos, eu estar aqui, nós estarmos aqui, tudo isso é milagre. Vai falar mais alguma coisa? Então a gente chegou ao fim do nosso podcast, foi um prazer te conhecer e te entrevistar. E a gente fica por aqui. Uma boa... Só um negócio. Eu queria questionar sobre o negócio da sua dedicatória do livro. Você falou que ia dedicar para alguém antes de acabar o programa. A gente veio... Hã? Tá não, tô segurando aqui. Eu preciso pegar uma caneta que tá ali na minha bolsa. Esse convite, né, já faz um tempinho que o professor Ala me fez, porém... Não, essa não é uma bonita que tá lá. Você acha que eu vou autografar um livro com uma caneta dessa? Só porque é de pobre. Isso aqui é simbologia, né? A gente tem que trazer isso pra vida mesmo. E essa é a minha caneta do meu primeiro autógrafo, então todos os livros são autografados por ela. Nossa, que legal. Todos são autografados, até ela acabar. Quando ela acabar eu vou mudar o é simbólico, então tem uma, né? Tem um porquê, tem um emocional. Então quando eu aceitei o convite, né? Ele já tinha me convidado algumas vezes, não dava certo. A última semana acabou não dando certo. Mas eu tenho um apreço muito grande pelo professor Ala. Ele ficou com a gente na escola por um tempo e embora as crianças se machucavam muito na quadra, mas se as crianças machucavam é porque estava em educação física de fato, né? Senão não estariam brincando ou fazendo atividade para cair. Mas brincadeiras à parte, ele é uma pessoa muito do bem, que eu tenho um apreço muito grande. Eu vou dedicar o livro a ele. Ai, que bonito. Né? Vai ficar em nome dele, mas fica para a escola. É claro que ele faz depois, se ele quiser deixar para a escola, ele deixa, se ele quiser levar para ele. Mas que fique para vocês terem um pouco de conhecimento também da obra e esse gostinho, né, do que é escrever, do que é, quem sabe isso faça com que os sonhos de vocês escrever, né, se potencialize ainda mais. Então eu vou dedicar o livro à professora Ala. Muito obrigado. Nossa, você vem como agradecer. Vem cá que eu vou te dar um abraço, eu vou autografar e vou te dar. Nem parece que nem sabe ler. Obrigado. Essa parte vai ser Sei que eu cortada. tenho trabalho na sua escola lá, mas Não, você eu amo todos tem o lá. trabalho que você fez no trabalho. Sim. Então pronto, uma coisa que igual a outra. Equilíbrio, né? Se ficar muito bom, aí ninguém vai deixar eu sair das escolas. Então eu faço umas coisas erradas, outras coisas certas. Olha isso, bom saber. Então eu vou autografar. Enquanto isso, essas conversas entre vocês para eu não me desconcentrar. E hoje... Oi, quebrou tua empregada. Isso que ela tava segurando. Quebrou ela. Não, tá bom, vai fazer com Pode comprar comprar onde? Eu vou ser errado. Tô de pra comprar pensão. Comprar pensão. Comprar Eu pensão. comprei pensão, vou comprar do Alan. Tá, para de mexer, só sempre agora. Isso aí. Botando pressão na mulher. Não, jamais. Pressão. Parece um bagulho de gatilho. Ô, sabe aquelas perninhas dos milinguidos? Não. A perninha dos milinguidos, que é duas perninhas aqui assim, é aquela família lá. Você já viu? Desenho dos milinguidos? Que é a formiga cristã? Não é cristão. É que eu não tenho. É, Ele é cristão? Ele ensina coisa da Bíblia, não ensina? Pra mim ficava roubando açúcar lá. Sabe, tá pelada. Açúcar? Investigação policial. Meu Deus do céu. Gente, acho que acabou tinha. Nossa. Não, acabou não. Veio premiada pro Alan. Veio premiada. Acabou não. Caso a tinta acabe, o Alan vai comprar uma tinta, um refil pra ela, porque acabou, né? Tem, né? 14? 14. 14/8/2025. Prontinho, Alan. Agora, Alan, você tira essa página, você coloca num quadro e você vai colocar em cima da sua cama. Às 33 horas e 33 foi terminada a assinatura do livro do Alan. Meu Deus. 33 horas. Vamos tirar uma 33, foto? só pra você tentar, assim. Acaba que não acabou ainda. Aí. Não acabou ainda? Não, você tava sendo gravada. Tá sendo observada. Sério? Sim. Agora nós pode acabar por aqui. Foi um prazer fazer a entrevista com você. Mentira, acabou, você tá brincando. Não, ele tá gravando aí. Tá gravando. Continua terminando. É, isso. você termina. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Aura. Muito obrigada, Dilane. E é isso. Tchau. Goodbye.